Nós estamos aqui apresentando, então, o trabalho prático, né, de sistemas operacionais, atividade prática 2. O tema do trabalho, então, é arquivo de swap em gestão de memória. Então, o que seria, então, esse swapping, né? Executando, então, múltiplos programas, né, sem uma abstração de memória. Mesmo, então, sem uma abstração de memória, é possível executar múltiplos programas ao mesmo tempo. O que um sistema operacional precisa fazer é salvar o conteúdo inteiro da memória em um arquivo de disco. Então, introduzir e executar o programa seguinte. Desde que exista apenas um programa de cada vez na memória, não há conflitos. Esse conceito, swap, troca de processos. Então, aqui, como essa imagem aqui, que a gente já tirou do livro do Tannenbaum, ela está exemplificando aqui. Então, aqui, né, tem a memória, né, a memória que é a memória RAM aqui do computador. E aí, aqui, né, no caso, seria a memória geral, na verdade. Aqui está instalado o sistema operacional, tem espaço reservado para ele. E aí, o processo A chegou aqui e tem essa parte aqui de rachura, que seria a parte que está livre. Aí, na segunda aqui, no processo B, no B aqui, né, chegou também o processo B. No C tem o processo A, B e C, só tem um espaço pequeno aqui. Aí no D aqui, o A, ele sai daqui, então aconteceu, né, um processo aqui com ele, o swapping, né, ele saiu aqui da memória principal. Chegou, então, aqui o processo D, aqui na imagem E, aqui, né, no processo E. E aí, aqui no caso, na F já tá só o C e o D na memória principal, então o E e o A, né, estão lá na memória secundária. Aqui na imagem G, o C, o A e o D estão na memória principal, né? E o processo, então, aqui B não está aqui, então ele está lá na memória secundária. Então o swapping seria isso, essa troca de processos entre a memória principal e a memória secundária. Nós vamos falar um pouco mais para frente sobre isso também, mais detalhadamente. Então, o que é o swapping e a sua importância, né? Essa questão da gestão da memória. O swapping, então, é uma técnica de gerenciamento de memória, onde o sistema operacional move processos inativos da RAM para o disco rígido, quando a memória está cheia. Isso evita que o sistema trave, liberando RAM para processos ativos e permitindo que o sistema continue funcionando eficientemente, apesar da menor velocidade do disco rígido comparado com a RAM. Então, aqui nós temos uma imagem, essa imagem foi tirada da internet mesmo, e essa imagem aqui exemplifica, né, o sistema operacional, o espaço do usuário, e aqui seria, né, a outra memória. Então, aqui tem o swap-in, que seria, né, levar para a memória secundária e o swap-out voltar aqui. Continuando aqui, então. Passar o slide. A gente agora vai falar sobre a importância, né? A importância dessa gestão de memória. Então, o primeiro processo, né, da importância aqui dessa gestão de memória é aumentar a quantidade, né, de memória disponível. O que seria isso, então? É permitir que o sistema operacional execute mais processos simultaneamente do que a memória RAM física permitiria. Essa é a primeira, né, importância aí do swapping. A segunda importância do swapping seria melhorar a performance do sistema. O que seria isso? Ao liberar memória RAM para processos ativos, o sistema pode responder mais rapidamente às necessidades do usuário. Então, esse seria, né, a segunda importância aí do swapping. A terceira importância do swapping, então, evita travamentos. Ao liberar espaço na memória, né, o swap ajuda a prevenir que o sistema trave por falta de memória. E o último aqui, né, a última importância seria a flexibilidade. A flexibilidade, então, permite que o sistema execute programas maiores do que a capacidade de memória física. E aí, agora nós vamos passar para o próximo slide, aí o Vinícius vai continuar apresentando. Olá a todos. Vou estar apresentando um pouquinho aqui do nosso trabalho, que eu fiz juntamente com a Simone, que tem como tema como o sistema operacional utiliza a técnica de swap, né, para gerenciar a memória. Você pode ver aí que tem algumas figuras, né, alguns pontos aí que nós marcamos, né, que é monitoramento de memória, movimentação de dados e recuperação de dados. Eu vou estar falando um pouquinho sobre
cada tópico aí que foi separado, tá? Começando pelo monitoramento de memória. O sistema operacional monitora continuamente o uso da memória RAM. Movimentação de dados. Quando a memória RAM está quase cheia, o sistema identifica o processo inativo ou menos proprietário e os move para o arquivo de swap, no disco rígido. Recuperação de dados. Quando um processo que foi movido para o arquivo de um swap precisa ser executado novamente, o sistema traz de volta para a memória RAM, possivelmente movendo outro processo menos proprietário para o swap. Vamos falar o próximo ali. Descrição do arquivo do swap identificado no sistema no Windows, né? Ali tem um nome, né? Separado do slide, comumente. Ele é chamado de swap file, né? Tá vendo ali? Ponto .y, tá? YS ou page file, ponto .sys. A localização, né, no caso desses arquivos, ela fica localizada na raiz da unidade de sistema, que é a disco C. A função. O arquivo de swap armazena temporariamente os dados de processo movido a RAM para o disco rígido, funcionando como uma extensão de memória RAM. Isso permite que o sistema execute mais processos que a capacidade física da memória, liberando RAM para os processos ativos, mantendo o sistema eficiente. Agora no Linux. Você vai falar agora no Linux. Isso, agora nós vamos falar do Linux, né? O slide anterior nós falamos no caso do Windows, né? Descrição do arquivo do swap identificado no seu sistema Linux. Identificação. Pode ser um arquivo de swap ou uma partição de swap. Comando para verificação, né? Champo -S ou verificando o arquivo /proc.swaps. Função similar ao Windows. Swap no Linux é utilizado para mover processos inativos de memória RAM para o disco rígido, liberando a memória para os processos ativos. Para encontrar o arquivo swap no seu sistema operacional, siga as etapas dependendo do sistema que você utiliza, né? Aqui nós temos um exemplo, né, nos slides, tanto no Windows, no slide anterior, que fala do Windows, quanto nesse do Linux, né? Você está vendo ali o verificando, né, o proc, né, que você pode estar localizando aí no seu computador. Vamos para o próximo. Essa etapa aí, no caso, é a etapa onde que nós vai estar apresentando, né? Você pode ver aí a pasta, que é só a pasta do Windows, tá? Abra o explorador de arquivo, ou você pode também estar executando pelo Windows mais Z, né? Que vai estar abrindo essa página aí, e aí vai estar aparecendo as 3 pastinhas lá embaixo, lá, referente a... Tá tão pequenininho que eu não estou conseguindo enxergar. É o swap, né? É o iberfield.sys, o pagefile.sys e o swapfile.sys, as 3 pastinhas lá embaixo. Que seria isso, esse aí é o do Windows, que fica localizado na unidade C, tá bom? O próximo vai ser o do Linux, tá? Esse é um Linux Ubuntu, né? Tá aí também as informações. Para você estar localizando ele, você pode usar o atalho, né? Que seria a tecla de atalho, que seria o Ctrl Alt mais T para abrir o terminal, tá? Digita o comando swap -S para visualizar as partições de arquivos swaps, né? Verifique o arquivo swaps em /proc.swap. Execute o comando cat, né? /proc /swap para ver as partições do arquivo swap ativos. Esses métodos permitem visualizar os arquivos swap no sistema, seja pagefile, né, .sys, no Windows ou a partição arquivo de swap ou no Linux. Aqui vamos estar falando um pouquinho desse tema, né, que é mitos, dicas sobre swap, né. Primeiro aí tá escrito mais swaps é melhor.
quanto swap, né? Devo usar, posso usar computador sem swap, desvantagens de SUP. Eu vou estar falando um pouquinho sobre cada um desses tópicos, né? Começando com o primeiro. Mas SUP é melhor? Não necessariamente. Computadores modernos com RAM suficiente raramente precisa de muito SUP. Ele é mais útil às máquinas antigas com poucas memórias, né? Você pode ver que os computadores mais antigos, né, é necessário você estar usando, né? Eu digo antigo assim, computadores de 2, 4 gigas, né? A partir de acima de 8 gigas, eu creio que já não é mais necessário você estar usando, né? Porque aí já tem uma memória muito boa para o seu desempenho ali, o uso, né? Quantos swap devo usar? Não há um consenso, mas uma boa regra de ter uma quantidade de swap equivalente à quantidade de RAM, especialmente se você utilizar o modo de hibernação. Posso usar o computador sem swap? Se o seu computador tem muita RAM, você não utiliza aplicativos pesados, pode funcionar sem swap. No entanto, o sistema com menos RAM ou que executa programas exigentes é aconselhável manter o swap habilitado, né? Foi que nem eu comentei antes, né? Se o seu computador é muito antigo, né? Pouca memória, aí você vai usar programas ou abrir muita página ou abrir muito arquivos no computador, páginas no computador, janelas, então ele vai utilizar mais a sua memória. Então, o ideal é você usar o SUP. Desvantagem de usar o SUP. O SUP é muito mais lento que a RAM. Se o sistema utiliza excessivamente o desempenho e será afetado. Além disso, o uso intenso de SUP pode desgastar mais rapidamente o SSD ou HD. Tá? Aí aqui nós vamos a nossa conclusão, tá? Não sei se a Simone quer falar ou eu termino. Então eu vou ler aqui a conclusão, né, pra gente aqui. Então a conclusão seria, o que seria a conclusão? A técnica do swap ela é essencial, né, para gestão eficiente em sistemas operacionais modernos. Então, né, como o Vinícius falou aí, computadores, né, com menos memória RAM vão precisar mais da questão do swap aí. Em consequência, né, quanto mais swap o computador usar, mais lento ele vai ficar, né, ou vai ser. É por isso que a gente já, assim, mesmo a gente não tendo conhecimento, mas a gente sabe que os computadores com menos memória RAM são mais lentos do que os computadores com mais memória RAM. Porque se ele tem menos memória RAM, ele está usando mais swapping ali. Então, ela permite que o sistema operacional utilize, né, o disco rígido, aqui seria já o conceito de swap, como a gente falou no trabalho, com uma extensão da RAM, garantindo que mais processos podem ser executados simultaneamente e que o sistema continue responsivo, mesmo sob carga pesada. No livro, inclusive, tem um exemplo, né, e eu falo assim por mim mesmo, assim, que é o programa Photoshop, né? O programa Photoshop, eu acho que é um dos programas que mais, assim, tô falando no meu caso, assim, que usa bastante memória RAM, né? E aí no livro, né, do Tannenbaum, fala um pouco sobre ele, né? Porque se um computador tem pouca memória RAM, eu até lembro, assim, dos meus computadores mais antigos, às vezes eu queria usar o Photoshop, abrir o InDesigner também, e aí o computador não funcionava. Eu tinha que abrir um primeiro, fazer o que eu tinha que fazer nele e depois fazer o outro. Então, também um outro exemplo também meu, que eu já tive sobre isso também nos meus computadores mais antigos, é quando eu queria renderizar o vídeo, né? Que eu já tinha feito a renderização do vídeo, muitas vezes eu já precisei de deixar o computador ligado, dormindo, né? E dormir para o vídeo estar pronto no outro dia. E aí, no caso agora que eu estou com um computador mais moderno, assim, em questão de minutos, né, essa renderização é feita, né? Então, assim, realmente o computador, né, com mais memória RAM, ele não precisa tanto do swap e não fica lento dos processos. É isso, assim, terminando a conclusão.